Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre quando o povo de Deus endurece a sua cerviz ou endurece o seu coração. O que Deus faz, o que Deus pensa, como é a situação neste caso. E quero tomar como referência para começar esta reflexão o Romanos no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre Israel. Ele diz que Deus não rejeitou Israel, mas isso precisa ser entendido. A antiga aliança acabou. A aliança do Antigo Testamento acabou. Houve um período interbíblico de mais de 400 anos entre o final do Antigo Testamento em Malaquias e o início do Novo Testamento com João Batista. Esse período a história não ignorou. Neste período, as coisas aconteceram. Os judeus tiveram muita história, mas não com Deus. E veio o Novo Testamento trazendo primeiro a palavra para os judeus, mas sendo levado o evangelho para toda criatura. A intenção de Deus é salvar todo ser humano. Por isso o evangelho precisa ser pregado ao mundo todo, sem preferência para judeu. Não há, então, nenhum privilégio de judeu com relação à salvação. Eu acho que tem até, ao contrário, um peso maior que dificulta um judeu se converter. Mas o fato é que o apóstolo Paulo diz, apesar de o judeu não ter privilégio nenhum para a salvação, só há um caminho, que é Jesus, e eles vão ter que reconhecer aquele a quem traspassaram para se converterem e poderem crer para ter a salvação. Qualquer judeu é igual a qualquer um de nós. Não há preferência para ninguém, porque Deus também não faz acepção de pessoas. Mas, então, como ficam os judeus? Aí o apóstolo Paulo diz, existe uma promessa de Deus a Abraão, repetida aos outros descendentes, os patriarcas, que é promessa e vai ser mantida. Então, como é isso? Israel, na aliança foi rejeitado, mas e aí? Eles continuam como povo. E o apóstolo Paulo dedica todo o capítulo 11 de Romanos a falar sobre isto, que Israel rejeitou ao Senhor, oferecendo oportunidade a que todos pudessem ser salvos. Isto foi um lado positivo da rejeição deles. Mas, e aí? Deus então os abandonou com ódio? Não. Como povo, eles continuam ainda debaixo da promessa de Deus, que vai restaurar a aliança com eles. No entanto, a salvação não vai haver para eles. Todos os judeus que morrem como judeus estão perdidos, a menos que se convertam a Jesus, e raros são os judeus que se convertem a Jesus, eles estarão todos perdidos e indo para o inferno. Mas eu quero ler alguns versículos aqui a partir do versículo 25. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. O objetivo é este. É que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E nós já estamos no final dessa era da graça e vendo chegar essa plenitude, ou seja, quando a porta da arca vai se fechar, no arrebatamento não vai haver mais pregação do evangelho de salvação para os gentios. E assim, todo o Israel
será salvo, todo Israel remanescente, porque a maior parte dos israelitas, os judeus, vão morrer na grande tribulação. Só os poucos que sobrarem vão se converter em bloco e Deus fará uma nova aliança com esses poucos judeus que sobrarem no final da grande tribulação e eles vão entrar no milênio com Jesus. Vai ser a batalha do Armagedon, quando a segunda vinda de Cristo acontecerá e os judeus que sobrarem, que serão poucos, vão se converter, todos eles, porque não haverá outro caminho para eles. Prestes a serem totalmente destruídos pelas grandes potências do mundo, de um lado China, com todos os povos do Oriente, do outro lado Estados Unidos e Europa, e todos os do Ocidente, todos querendo destruir os judeus. Não haverá salvação, eles vão apelar para Deus, vão se converter, e Jesus voltará para eles e eles entrarão no milênio. E o apóstolo Paulo então lembra que está escrito, profecia de Jeremias, no capítulo 31. Então virá a Sião o libertador, que é Jesus, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são agora inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Interessante, essa palavra nos dá oportunidade é que o apóstolo Paulo trouxesse de Deus essa grande revelação que é de alcance geral, não é específico para os judeus, é uma afirmação geral para todos. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É por isso que você vê uma pessoa com a vida toda torta, um grande líder, grande entre aspas, grande líder evangélico envergonhando o Senhor, envergonhando o evangelho, enlameando o nome dos evangélicos com o que está fazendo, mas continua fazendo milagres, pregando, porque ele recebeu um dom. Vai para o inferno, mas enquanto aqui na terra ele recebeu um dom e Deus não tira, ele continua sendo usado. É por isso que existem muitos assim, que estão edificando grandes empresas religiosas, se enriquecendo, se locupletando e se prostituindo espiritualmente com tudo isso, enlameando o evangelho com que eles praticam, mas continuam com o dom que eles receberam. Bom, o apóstolo Paulo aqui fala especificamente também dos judeus, se eles são o povo herdeiro da promessa a Abraão, eles vão continuar com esta promessa sobre eles. É claro que a promessa é extensiva a todos nós, filhos de Abraão, pela fé. Ele é o pai da fé. Todos que são da fé são filhos de Abraão. Então, nesse sentido, todos nós somos herdeiros da promessa feita por Deus a Abraão. Mas os judeus também são herdeiros da promessa. E o Senhor diz que individualmente eles estarão perdidos se não aceitarem Jesus, e a maioria não aceita. Mas como povo, eles serão restaurados. Agora, essa palavra, de certa forma, já se cumpre. Israel, hoje, é um dos países mais poderosos do mundo em armas, em tecnologia. É um país rico, um país poderoso em armas e altamente desenvolvido em ciência e tecnologia. É uma potência, Israel, porém longe de Deus. A maioria dos judeus está totalmente longe do Senhor. E quanto mais eles avançam nessa restauração dos últimos tempos que Deus está dando, eles se endurecem. Eles estão na carne, no pecado, longe de Deus, continuam longe de Deus. E individualmente eles serão lançados na condenação, porque não querem a Jesus. Mas como povo, Deus vai trabalhar com eles. Essa grandeza de agora é momentânea, porque na grande tribulação tudo isso vai ser arrasado e eles vão ser humilhados.
para que, ao final da grande tribulação, só o pouquinho que restar, a Bíblia chama de remanescente, é que vai ser salvo, e com eles o Senhor Jesus fará uma nova aliança. No milênio, eles voltarão a ser o centro do mundo. Bem, por que o apóstolo Paulo escreve essa palavra? Para a lição ficar para nós, para que vocês não sejam presumidos. Vocês quem? Cristãos. Não serem presumidos. Tome cuidado, meu irmão. Nós não temos privilégio nenhum por sermos crentes. Nenhum de nós está no evangelho porque é bonzinho, porque é maravilhoso, que é cheio de capacidade. É misericórdia de Deus. Agora, teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são judeus, não poupará a ti, que és um filho adotivo de Deus, filho adotado pelo Senhor. Nós somos filhos adotados pelo Senhor quando cremos. Se o Senhor não poupou os ramos naturais, não poupará a ti, que és ramo enxertado. Teme a Deus. Essa é a mensagem que os evangélicos precisam ouvir. Tem muita soberba no meio evangélico, achando que são os tais. É porque Deus, o meu Deus, me dá coisa, eu piso na cabeça do diabo, eu mereço, sou grande, ninguém me derruba, eu faço e aconteço, Deus age e tal. Parece que eles estão dando ordem para Deus. É uma soberba evangélica muito grande. Eles não se humilham, não saem à rua, não pregam o evangelho, eles não dão bom testemunho, mas são soberbos em se exaltarem e acharem que têm direito às promessas do Senhor. Muita soberba evangélica. E é exatamente para isso que o apóstolo Paulo nos manda esta palavra de exortação. Lembre-se dos judeus. Eles continuam com as promessas de Deus, mas vão ser dizimados, já foram durante a história, na Segunda Guerra Mundial, pelo Hitler, e vão ser mais ainda pelo anticristo, até que só os pouquinhos, o remanescente que sobrar, vai se converter. Isso por causa da soberba, porque eles endureceram o coração, e esse endurecimento veio pela misericórdia de Deus, para que a oportunidade nos fosse dada. Mas não haja endurecimento no seu coração, meu irmão. Se você não se humilhar e estiver com a sua vida totalmente limpa, não vai ser arrebatado. O arrebatamento já está às portas, a plenitude dos gentios já está chegando. Então teme a Deus e se humilhe. Cuidado com o pecado, meu irmão. Cuidado ao pecar, minha irmã.